Meus cumprimentos, uma boa noite para todos, dizendo que é uma oportunidade muito importante para mim, esta de estarmos aqui juntos em grupo, porque o estudo de assuntos espirituais sempre é feito dessa forma de intercomunicação, e dizer que normalmente o alto plano espiritual, quando tem que realizar alguma coisa no nosso planeta ou em qualquer outro tipo de mundo reencarnatório, as reencarnações em grupos, em equipes, de forma a realizar a tarefa que está sendo determinada para conseguir o progresso planetário, a evolução espiritual, em todos os sentidos. Então, o mundo espiritual manda, em determinada época e para lugares já programados, os seus missionários, as suas equipes, com valores locais, nacionais e muitos de natureza realmente internacional. Foi o caso, por exemplo, de Luiz Lázaro Zamenhof, quando decidiu a criar a língua artificial, o Esperanto. Então tinha que vir estudiosos, falantes, escritores, divulgadores, em várias partes do mundo. Quando o mundo espiritual decidiu a vinda aqui ao nosso planeta do professor Rivai, que foi o nosso querido mestre Allan Kardec, decidiu também a vinda reencarnatória de inúmeros cérebros de alto valor e alto conhecimento, com capacidade de trabalho, competência e desempenho para a realização daquela tarefa tão importante na escala evolutiva da pessoa humana. Então, ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo que vem Allan Kardec, no Brasil nasce, ou renasce, Adolfo Bezerra de Menezes, que é também chamado do Kardec brasileiro. Então, a minha tarefa de hoje, nessa conversa com você, é exatamente falar de Bezerra de Menezes, do homem, do cidadão e do grande líder espiritual, com um papel perfeito a ser exercido no Brasil e em decorrência da nossa amplitude espiritual brasileira, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho e coração do mundo, de levar a doutrina espírita também a outros povos. Bezerra de Menezes nasceu, ou renasceu, como podemos dizer de qualquer forma, numa pequena cidade do Ceará, em Riacho do Sangue, em 1831. Nos deixou em 1900, quer dizer, antes de passar para o século XX. Então ele é o homem do século XIX. O século XX vem a partir de 1901. Foi médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo, empresário e um dos mais nobres expoentes da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Descendente de antiga família de ciganos, fazendeiros de criação, ligados à política e ao militarismo, então foi, sem dúvida nenhuma, um dos mais brilhantes cearenses, ou seja, dos nascidos no Ceará. Filho de Antônio Bezerra de Menezes, tenente-coronel da Guarda Nacional, e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra.
Em 1842, por consequência de perseguições políticas e dificuldades financeiras, sua família mudou-se para a vila de maioridade, na Serra dos Martins, também no Nordeste. E aí é que aparece Bezerra de Menezes Adolfo como o estudante. Com 11 anos, foi matriculado na aula de latim e 2 anos depois ele já substituía o professor nessa língua, na Vulgata, na língua mais nobre do povo romano, no latim, digamos, clássico. Em 1846, a família retornou ao Ceará, fixando-se em Fortaleza. Bezerra foi matriculado no Liceu do Ceará, onde concluiu os seus estudos preparatórios. É algo como fundamental, hoje a gente fala o segundo grau completo em termos de hoje. Em 1851, quando do falecimento do seu pai, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde iniciou os estudos já na Faculdade de Medicina, ou seja, no curso superior, no Rio de Janeiro. E para prover os seus estudos, a sua situação financeira, ele dava aulas particulares de filosofia e de matemática. Aí já vamos encontrar o estudante de medicina e Bezerra, o profissional da área da saúde. 1852, é aí que ele ingressou como residente do Hospital da Santa Casa do Rio de Janeiro. Então, trabalhando na Santa Casa, na área de medicina, ele graduou-se em 1856 em medicina, com a tese Diagnóstico do Cancro. Se fosse uma tese escrita hoje, eu diria Diagnóstico do Câncer. Cancro é a palavra câncer dita em Portugal, até hoje. Em 1858, ele passou a ser lente de cirurgia na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Então, Bezerra já é um profissional, realmente um professor, um intelectual, um catedrático. Durante 2 anos, de 59 a 61, Bezerra foi redator dos Anais Brasilienses de Medicina da Academia Imperial. Então já é do governo federal, era o Império. Então ele é redator dos Anais Brasilienses, que podia dizer brasileiros, não tem relação ao Brasil, na Academia Imperial. Aí agora vamos encontrar o Adolfo Bezerra de Menezes, o militar. Já estamos em 1856, quando Bezerra é nomeado para o Corpo de Saúde do Exército. Ele é militar, está no Exército, no Corpo de Saúde, e em 1857 ele se torna cirurgião-tenente. Então, um oficial do Exército Médico que trabalha no serviço de saúde, já militar. Uma nova categoria, Bezerra de Menezes, o acadêmico. Porque em 1857 é uma data importantíssima para nós da doutrina espírita, porque é o nascimento da doutrina, é o ano de lançamento do Livro dos Espíritos no Palácio Real, em Paris, por Allan Kardec, do Livro dos Espíritos. E ele então se candidata ao quadro de membros da Academia de Medicina do Brasil, no Rio de Janeiro, que era a capital. Bezerra de Menezes, homem de família. É o homem casado, pai de família.
O ano ainda é o de 1857, quando ele desposou ou casou-se com Maria Cândida de Lacerda, que viveu muito pouco tempo no casamento e, ao morrer, deixou 2 filhos, um de 3 e outro de apenas 1 ano. Em 65, casou-se em 57, quer dizer, 12 anos depois, viúvo, ele se casa em segundas núpcias com Cândida Augusta de Lacerda, que era irmã de sua primeira esposa, e com Cândida ele teve mais 7 filhos. Então Bezerra de Menezes, o humanista, o médico verdadeiro, é o que dizia ele, o médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto o lugar do chamado. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalho, por achar-se fatigado, ou por ser a alta hora da noite. Seja mau o caminho ou o tempo, então esse médico não tem o direito de ficar em casa, perto ou longe do morro, para onde ele está sendo chamado para cuidar de uma vida humana. Criança ou adulto, novo ou velho. Então, o Bezerra de Menezes aí é, antes de tudo, a caridade. É o amor. É o profissional ultra-humano, um humanista. O que ele diz também, o bom profissional, o bom médico, nem pede um carro a quem não tem com que pagar nem a receita, ou diz que chora à porta à procura de outro, para ele mandar para outro médico, não. Esse médico que exigisse não era médico, seria um negociante da medicina. O Bezerra era tão humano, tão caridoso, tão grande o seu amor profissional, ou o seu amor pelas pessoas, que um dia uma mãe trouxe um filho muito doente, quase que terminal, para que ele consultasse, e que ele fez tudo com o máximo de cuidado, aviou, fez a receita, e quando a entrega para a mãe, para que a aviasse na farmácia, ela cai em crise de choro, e ele pergunta por que ela estava chorando tanto, se ele tinha atendido com todo cuidado, com todo amor, com todo zelo, e ela responde que não tinha dinheiro para comprar o remédio. E o que faz Bezerra? Tira do dedo o seu anel de grau de médico e dá àquela senhora triste, àquela mãe desesperada, para que o vendesse e tivesse o dinheiro para aviar a receita na farmácia e cuidasse da vida do seu filho. O próprio anel de grau foi dado para que fosse transformado em dinheiro e em remédio. Por sua postura de médico realmente caridoso, atendendo às pessoas que necessitavam, mas não podiam pagar, ele ficou conhecido então como médico dos pobres. Nós tivemos em Montes Claros o doutor Pedro Santos, que também fazia isso. Fazia todo o possível para que pudesse resolver o problema de cada cliente. E às vezes 40, 50 ou 100 clientes, como eu vi muitas vezes. Também como Pedro Santos de Montes Claros, Bezerra de Menezes, o político. Pedro foi prefeito de Montes Claros, ele prefeito do Rio de Janeiro. Então falemos agora de vida política. Bezerra é candidato à Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, pelo Partido Liberal. Repito, Partido Liberal. Havia 2 partidos, o Conservador e o Liberal. Ele era por esse partido, possivelmente, ou com toda certeza, o mais ligado ao povo. Abertas as urnas, apurados os votos, eleito, o que ele fez?
decidiu exonerar-se do corpo de saúde, que já não podia mais ser o médico militar, o médico do exército, então se exonerou do corpo de saúde. E aí começa realmente na prática a vida política de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Bezerra de Menezes. Mais tarde ele é reeleito vereador para o período de 1864 a 1868. Depois é eleito deputado provincial, que seria hoje deputado estadual, pelo Rio de Janeiro, já em 66, 1866. Em 1867, na Câmara de Deputados, eleito, ele já deixa de ter o mandato, ou perde o mandato, porque a Câmara foi dissolvida devido à ascensão do Partido Conservador. Quer dizer, ganha o partido contrário, e então há, naquela ocasião, no governo imperial, a dissolução da Câmara. É aí que aparece o Bezerra abolicionista, ou seja, a favor da abolição da escravatura no Brasil. A gente fala em abolição em 1888, mas as coisas não acontecem de uma hora para outra. Quer dizer, mais de 20 anos, ou 20 anos antes, em 1869, ele publica um livro, um ensaio, A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano, ou sem danos para a nação. O escravo, a existência da escravidão, o escravo era uma riqueza dos fazendeiros, das pessoas ricas, das famílias importantes, como hoje é o gado, como hoje é um mundo de coisas aí que pode falar em termos econômicos. Infelizmente, a vida humana era considerada uma questão econômica. E ele então escreveu o livro, como é que poderia fazer para abolir os escravos, acabar com a escravidão, sem prejudicar a economia. E é também interessante que nessa obra, Bezerra se diz um liberal e propõe que se imitasse o povo inglês, os ingleses, que já haviam abolido a escravidão. Então a Inglaterra já era um país de homens livres. Então, e como a Inglaterra era realmente um colonizador, onde estava o alto grau de civilização, então por que o Brasil não podia, então, seguir os passos da Inglaterra com relação à liberdade humana, aos direitos humanos de cidadania? Bezerra aí agora aparece como um empresário. É o homem de dinheiro, é o homem de riqueza, é o homem de trabalho, o homem que vai ter um grupo grande de empregados. Trabalhar em equipe, mas já como patrão e empregado. 1870, ele passa a ser sócio fundador da Estrada de Ferro Macaé e Campos, cidades do Rio de Janeiro. E se empenha na construção da Estrada de Ferro Santo Antônio de Pádua, que seria estendida até o Rio Doce, em Minas. Também aí, como empresário, ele passa a ser diretor da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, que é fundada em 73. 2 anos depois, 75, ele foi presidente da Companhia Ferrocarril de São Cristóvão, nos bairros do Caju e da Tijuca, na capital da República, que é o Rio de Janeiro. Tem uma coisa muito interessante aí. É uma companhia de construção de estrada de ferro do bairro de São Cristóvão para atuar nos bairros do Caju e da Tijuca. Então nós estamos vendo aí que não é só empresário. Bezerra de Menezes também é o político. É o homem que está produzindo progresso na capital do Brasil.
Ao mesmo tempo aparece um novo rótulo. Bezerra de Menezes, o redator, o jornalista, o intelectual, que publica breves considerações sobre as secas do norte. Isso já em 1877. Observa bem, não é só nordeste, é norte, então incluindo toda aquela parte do superior do mapa do Brasil. Falando sobre a seca, já que é um assunto que a gente acha que é de hoje, não. Quer dizer, a 1877 já era um problema, a questão da seca do Nordeste. Ele também se torna, como autor, escritor, historiador, escrevendo as biografias sobre o Visconde do Uruguai e o Visconde de Caravelas. E é o redator da revista A Reforma e do jornal Sentinela da Liberdade. É muito interessante o trabalho de Bezerra de Menezes, quer dizer, a favor dos direitos humanos, da igualdade das pessoas humanas, não há patrões, não há senhores, não há escravos, todos são iguais. É o que já dizia o cristianismo, desde o tempo de Jesus, o que sacrificava grandemente a missão do Mestre Jesus, que queria a igualdade das pessoas no mundo de senhores e de escravos. Esse é o mundo já de Bezerra de Menezes, quase 20 séculos depois, 18 séculos depois, assim. E ao dizer que ele é redator do jornal Sentinela da Liberdade, podemos dizer que Bezerra de Menezes é um homem preparador da mudança governamental do Brasil, ou seja, da proclamação da República. Quer dizer, já é um preparo para um novo sistema de governo, onde as pessoas vão ser escolhidas pelo voto. Já não é mais o direito de nascimento, o direito real ou imperial, porque nasceu daquela forma. Então o governo deve ser exercido por uma pessoa que seja escolhida pelos outros. Bezerra de Menezes, o poliglota, o homem que fala várias línguas. Bezerra era fluente em latim, causando que ele foi aluno e foi professor de latim, fluente em espanhol e fluente em francês. Muito importante esse conhecimento e essa fluência na língua francesa, porque ela é a língua da codificação kardeciana. Todos os livros publicados por Allan Kardec, a primeira edição, a edição original, era em francês. Então, era em francês em que as pessoas do mundo todo tomavam contato com a doutrina espírita. Daí essa doutrina intelectual, essa doutrina de alta cultura, porque quem chegou a ela falava no mínimo duas línguas, a sua língua natal e mais o francês, que era a língua universal na época. Então Bezerra era fluente em latim, que é a nossa língua original, a flor do lácio, ou lácio mesmo, que é o próprio latim, flor do lácio é a língua portuguesa, em que ele falava bem porque era jornalista e escritor. Bezerra de Menezes volta de novo à política, quer dizer, ele ausenta um pouco, retorna, de 1873 a 85, está aí 12 anos, eu acredito que 3 mandatos, ele chegou à presidência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E é muito importante dizer, informar, que até 1930, no tempo já do que iniciou o governo de Getúlio Vargas, o presidente da Câmara Municipal é que era o agente executivo, o prefeito, como até hoje é em Portugal. Então, Portugal elege os vereadores, os seus edis, e esses edis escolhem entre eles um para a presidência da casa, e esse presidente é também o prefeito municipal, é o agente executivo.
Então Bezerra de Menezes, como vereador, como presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, assume o cargo de prefeito do Rio de Janeiro. Ele chega à administração geral mais importante, o cargo mais elevado do governo da capital da República do país. Bezerra é prefeito do Rio de Janeiro. Está vendo aí Bezerra estudante, Bezerra professor, Bezerra empresário, Bezerra político. Agora chegamos ao Bezerra espírita, uma condição nova. É aquele intelectual, aquele jornalista, escritor, aquele autor, aquele grande orador, agora se torna espírita. Ele já tinha 44 anos. 44 anos, não era um homem novo para a época. Aí é que ele conheceu a doutrina quando ocorreu o lançamento do Livro dos Espíritos em língua portuguesa. Aí já era 1875. Faltava apenas um quarto de século para a mudança de era, o século XX. Ele vai ao lançamento do livro em língua portuguesa, e aí é que ele vai dizer uma coisa muito interessante, que também aconteceu comigo. É uma experiência que eu tenho, que eu posso falar com absoluta consciência. O que ele disse? Abri o Livro dos Espíritos e me prendi a ele, como acontecera com a Bíblia. Não encontrei nada que fosse novo para mim. Isso eu senti. Quando eu li o Livro dos Espíritos em 1956, eu precisava ir a Taiobeiras quando eu ia ficar noivo da Olímpia, e a família era espírita. Eu já vinha seguindo, lendo muitos outros livros de espírito. Aí eu li o livro fundamental da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Eu precisava conhecer. E, por surpresa, como eu estou vendo que foi também a surpresa de Bezerra de Menezes, o livro já era conhecido. Nada havia de novidade. Não houve para mim, e na biografia de Bezerra diz que não houve para ele, nas palavras dele mesmo. O que ele disse? Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. E como já o conhecia, parece que eu era espírita de nascença. Quer dizer, aí sim, na sua consciência cósmica, na sua consciência eterna, já estava todo aquele seu preparo para a nova concepção doutrinária que era a doutrina espírita. Aí é agora que é uma novidade para nós, da nossa época, para se tornar espírita no Brasil, naquela ocasião. Não era só falar que era espírita. Não era só dizer que acreditava na doutrina espírita. Era necessário dar uma demonstração pública da mais alta envergadura, naquela amplitude que cada pessoa pudesse fazer. Então, aos 55 anos, perante quase 2.000 pessoas, Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, Bezerra fez um importantíssimo discurso justificando a sua opção em abraçar o Espiritismo. Há a publicação sobre esse discurso dele. Quer dizer, por que ele, Bezerra, se tornava espírito a partir daquela hora? Era uma espécie de batismo que tinha que ser feito através de uma confissão pública de crença, de adoção e, sobretudo, de aceitação e proposta de trabalho naquele novo tipo de pensamento. O evento foi tão importante desse discurso de Bezerra nesse auditório para 2.000 pessoas, que o maior jornal do Brasil, que era O País, País ainda com Z, que era o jornal de maior circulação na época, disse da importância dessa
a aceitação ou da sua justificativa de ser, a partir daquele momento, oficialmente um espírito. Nessa conversão, nessa aceitação de Bezerra e Menezes também, uma coisa muito importante, presta atenção, que são as curas extraordinárias obtidas pelo médium João Gonçalves do Nascimento em 1882. Muita cura ainda era feita através da mediunidade. Com o lançamento da revista O Reformador, em 1883, Bezerra de Menezes passou a colaborar com artigos doutrinários. O Reformador, para quem não sabe, é a revista até hoje oficial da Federação Espírita Brasileira. E a pedido da União Espírita do Brasil, ainda federação com outro nome, ou uma instituição antes dela, ele inicia então a publicação de uma série de artigos espíritas nesse jornal de maior circulação no Brasil, que era O País. 1889. Proclamação da República no Brasil. Mudança de governo, mudança de tudo. O governo agora já pode considerar um governo democrático, no sentido de que é de todas as pessoas, de todos os brasileiros. Aí Bezerra, nesse mesmo ano de 89, vai eleito presidente da Federação Espírita Brasileira, que era importantíssimo, continua importantíssimo, tenho certeza que continuará sendo. Aí ele inicia o estudo sistemático do Livro dos Espíritos e passa a redigir, já como redator direto do Reformador. Ou seja, Bezerra adota como tema de discussão nas reuniões, reuniões de grupo, o estudo do Livro dos Espíritos, como nós fazemos até hoje. Sempre nós estamos escolhendo um livro para aquele grupo de formação espírita. Aí ele organiza um congresso espírita nacional no Rio de Janeiro, que recebe 34 delegações de diversos estados. Podemos dizer que não vem de todos os estados, porque a notícia é que é de diversos estados, mas são 34 delegações. Em 1890, ele oficiou ao presidente da República, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, um ofício em defesa dos direitos e da liberdade dos espíritas contra certos artigos do Código Penal brasileiro. O Código Penal, o Estado, que já não é mais ligado à religião, já há uma separação entre o Estado e a religião, mas mesmo assim considerava a questão mediúnica, principalmente na questão da cura, como ainda assunto do Código Penal brasileiro. E Bezerra se dirige ao presidente da República pedindo para que retirasse da lei brasileira esses artigos que pudessem ser prejudiciais ao bom trabalho da doutrina espírita. Aí aparece Bezerra, o tradutor. Bezerra jornalista, Bezerra escritor, Bezerra historiador. Agora vem Bezerra, o tradutor. 1890 a 1891, são 2 anos, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Ele traduziu o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, do francês para o português, que foi publicado em 1892. Eu acho que estou repetindo muito a questão de datas, de anos, mas é importante porque a gente vê que a natureza não faz saltos, as coisas vão acontecendo. Quer dizer, Bezerra, menino, já é um homem considerado velho, ano a ano, sempre com novas realizações, com novo trabalho em benefício da humanidade. Então, ele reassume em 95 a sua função de presidente da
FEB, Federação Espírita Brasileira, cargo que ele ficou até o seu último dia de vida. E é na presidência, porque antes foi na vice, agora na presidência da FEB, que ele inicia o estudo semanal, sistemático, do Evangelho segundo o Espiritismo. Fundou a primeira livraria espírita, que vinculada ao grupo Ismael e à assistência dos necessitados. Tem que repetir aí porque a importância, passa a estudar já diretamente na quinta, porque o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é dividido em 5 blocos, ou em 5 aspectos. E o Evangelho segundo o Espiritismo é no aspecto moral. Ele vai citar o histórico, mas a história muda. A história pode ter um lado, a moral não. A moral é única em qualquer época, é como a ética. A moral pode ter pequenas mudanças, a ética não tem nenhuma, mas aí há esse estudo moral que é eterno, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem vinculado à sua introdução, essa ideia. Aí ele funda a primeira livraria espírita. Bom, é bom também, é mania de professor de língua portuguesa, que eu sempre tive, explicar as palavras. Bezerra funda aí a primeira livraria. Não é a primeira biblioteca, não. Biblioteca é onde tem livros para serem lidos, para serem alugados. Onde vende livros é livraria. É a bookshop em inglês, livraria. Então ele funda a primeira livraria, o primeiro estabelecimento comercial que vende livros. Pode até não ter nenhum interesse de lucro, mas a pessoa pode ir lá e comprar o que lhe interessa. E liga a instituição ao Grupo Ismael, que espiritualmente é o mais importante grupo espírita brasileiro, sem demérito de qualquer outro, porque Ismael é que é realmente o mentor espiritual do Brasil. É aquele que nos dá a assistência total de qualquer época, sempre deu. O tempo passa, agora nós estamos chegando em Bezerra, final de missão terrena. Aí agora o prazo de validade já se acha vencido. O que a história diz é que foi em meio de grandes dificuldades financeiras. O Bezerra chegou a ser homem rico, mas o dinheiro nunca foi importante para ele, é a vida, é o trabalho, é a assistência social. Então ele teve um acidente vascular cerebral, um AVC, e veio a falecer, ou desencarnar, como queira, em 11 de abril de 1900, depois de vários meses acamado. Passada essa vida terrena, essa vida planetária, já podemos fazer um julgamento maior de Bezerra de Menezes. A sua vida, o seu trabalho, a sua forma de agir, a sua atuação, a sua competência, o seu desempenho, a sua motivação de viver, o sentido de vida, ele pode agora ser rotulado de o modelo. Então Bezerra, o modelo, quando é cognominado o Kardec brasileiro. Pela atuação destacada no movimento espírita, Bezerra de Menezes foi considerado um modelo para todos os adeptos da doutrina espírita. O que se destaca? Destaca-lhe a índole caridosa, a perseverança e a disposição amorosa para superar os desafios, todos os desafios. E aí é o Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Essas características, somadas à sua militância na divulgação e na reestruturação do movimento espírita no Brasil, é que fizeram com que ele realmente fosse considerado esse Kardec brasileiro. Então não é só uma ação, é tudo. Tudo nele
toda a sua ação, todo o seu pensamento, toda a sua disposição, todo o seu querer e o seu viver, e o conviver também, é que dá a ele esse direito de comparação com o codificador francês da doutrina espírita. Recentemente é feito um filme de Bezerra de Menezes. Então, a vida de Bezerra vai para o cinema num filme chamado Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Muita gente assistiu. O elenco foi integrado por Carlos Vereza, Caio Blatt, Paulo Goulart Filho, Ana Rosa, Nanda Costa e Lúcio Mauro. Alguns deles ainda, ou quase todos eles, ainda na televisão, no cinema brasileiro. Bezerra, o intelectual. Não, terminando, mas não tão longe do término. Instituições de que ele foi membro: Academia Nacional de Medicina, Sociedade de Geografia de Lisboa, Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, Sociedade Físico-Química, Sociedade Propagadora das Belas Artes, Sociedade Beneficência Cearense, Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, Companhia Estrada de Ferro Macaé Campos, Companhia Arquitetônica Vila Isabel. Então, são muitas as instituições que ele foi ligado a elas. E quais são os livros publicados pelo escritor, pelo autor Bezerra de Menezes? Diagnóstico do Cancro, que é a sua tese de doutorado, algumas considerações sobre o cancro, o curária, que é um veneno, a escravidão no Brasil, breves considerações sobre a seca do Nordeste, e na ala espírita, obras póstumas na tradução, Casa Assombrada, Espiritismo e Estudo Filosófico, Os Carneiros de Panurjo, Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, A Loucura sob Novo Prisma, que é um dos mais importantes escritos por ele, que é a psiquiatria já vista pelo lado espírita, Bezerra, Chico e Você, Apelos Cristãos, Nosso Livro, Cartas do Coração, Instruções Psicofônicas, um livro importantíssimo, O Espírito da Verdade, Relicário de Luz, Dicionário da Alma, Antologia Mediúnica do Natal, Compromisso Iluminativo, Caminho Espírita, Luz do Lar, Fluidos de Luz, Fluidos de Paz, Conversando com Seu Anjo da Guarda, Páginas de Esperança, Garimpos do Além, Luz em Gotas, Irmãos de Outras Terras, Ceareiros de Volta, Nas Telas do Infinito, Tragédia de Santa Maria, Dramas da Obsessão, Recordações da Humanidade e Encontre-se. Vê quantos e quantos livros o escritor Bezerra de Menezes escreveu e publicou. Agora, os reconhecimentos. Como é que Bezerra foi reconhecido, foi homenageado? No dia seguinte da sua morte, o seu desencarno, da sua volta ao mundo espiritual, na primeira página do país, que eu já disse era a maior circulação no Brasil, foi dedicado um longo necrológio, chamando de Eminente Brasileiro. Recebeu ainda a homenagem da Câmara Municipal pela conduta e pelos serviços. E aqui um texto lindo, lindo, de Humberto de Campos sobre Bezerra. Bezerra tem. Bezerra é espírito. Não é teve, tem. A eternidade espiritual. Bezerra tem o objetivo de concentrar as energias do país do Cruzeiro, Cruzeiro do Sul, o Brasil, do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentará todos os elementos dispersos a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Do outro lado do mundo, na França, por ocasião da morte de Bezerra de Menezes, assim se pronunciou o grande Leon Denis, que foi um dos grandes companheiros, um dos grandes discípulos de Kardec. O que Leon Denis
fala de Bezerra de Menezes. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas todos os espíritas do mundo. Todos os espíritas do mundo. Terminando já, uma grande homenagem a Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante na sua terra, o Ceará. Podemos dizer que a principal avenida de Fortaleza chama Avenida Bezerra de Menezes. E agora o próprio Bezerra de Menezes, dizendo: se o homem perdoasse mais, as penitenciárias estariam mais vazias. Os hospitais não seriam utilizados. O homem tomaria menos remédios, os lares viveriam com mais harmonia e a própria vida na Terra seria mais fácil de ser vivida. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Sem Jesus, disse Bezerra de Menezes, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Então, Bezerra de Menezes, um ser de amor, um ser de amor, um vivente de amor, um convivente, porque a vida de Bezerra foi convivência com o amor. O amor vencerá sempre. Pode ser repetido: o amor vencerá sempre. Acima de tudo, o amor. Então, Bezerra de Menezes, missão cumprida. Bezerra de Menezes, como vimos, uma personalidade multifacetada. Quase que 1000 entes num ente só. Profissões inúmeras: militar, médico, empresário, escritor, tradutor, administrador, político, prefeito do Rio de Janeiro, cronista, jornalista, vice-presidente e presidente da Federação Espírita Brasileira. Digamos assim, um homem de livraria e de bibliotecas espíritas. Um homem que teve tudo na vida e realmente terminou seus anos de existência pobre, sem recursos. Que temos que considerar isso como um fator em seu favor, porque é um homem que não se preocupava com dinheiro, com riquezas, mas sim com o amor humano, a assistência social, a questão de ser irmão dos seus irmãos. Um homem de total desprendimento, nenhum apego material. Dos múltiplos exemplos, o maior exemplo de Bezerra de Menezes é a caridade, o amor.